Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à reunião da Comissão de Meio Ambiente. Já de início agradeço a presença do secretário de Meio Ambiente, Reinaldo, o Lieger, também da Secretaria de Meio Ambiente, o Ticara e o Israel da Secretaria de Obras, o Eric e a Samanta da BRK, o seu Arthur, que é o denunciante, e a Regina Ribeiro, que é do Departamento do Estado da EE, e aos demais presentes aqui nesse plenário. Na última reunião, há cerca de um mês, nós deliberamos aqui nesse plenário que esta reunião, na data de hoje, nós ouviríamos tanto os proprietários, né, ali do local onde tem a usina, onde tem a represa, né, que tem a usina, que hoje não está presente, para saber do andamento, como foi o diálogo, né, acerca do desassoreamento da represa. Como nós aqui, na última reunião, nós ouvimos um pouco de cada aqui, representante, tanto de secretaria, tanto da usina, da BRK, de início, além de passar a palavra aqui para os outros vereadores, nós gostaríamos de ouvir, então, a representante do DAEE, né, por conta dessa informação que nós temos, que é esse departamento, então, que libera, né, as obras para o desassoreamento da represa. Boa tarde. Fica à vontade. Na verdade, nós aqui, da parte de Limeira, temos alguns andamentos digamos assim, em dicotomia, né? Nós recebemos, no ano de 2022, uma solicitação da Prefeitura para uma obra de drenagem com uma ponte no valor de 4 milhões. Aí houve uma substituição pelo prefeito da solicitação dos 4 milhões para o desassoreamento das barragens. Só que ele não queria o serviço, ele queria um estudo a um nível mais detalhado do que o estudo de concepção que ele já tinha da Caixa Econômica Federal. Então, nós recebemos o estudo da Caixa Econômica, solicitamos algumas melhorias, estudamos, verificamos que ele tinha várias áreas que não eram de propriedade da Prefeitura, que ele tem uma empresa que cuida da parte de saneamento e que ele queria um projeto executivo no valor de 4 milhões. Para o complexo, só para o Complexo do Tabajara, era 1.400.000. Com base nesse estudo, isso foi no final de 2022, eu vim fazer uma vistoria. Eu percorri todas as barragens, a Vitória, a São Jerônimo, Complexo Tabajara, enfim, todas. E fiz um parecer que, se existia verba para o pleito, que poderia ser contratado um projeto executivo. Só que o problema é que nós trabalhamos com programas. E os governos, cada governo tem o seu programa específico. Então, ele direciona a verba para o Estado de acordo com os programas. No ano de 23, nós mudamos o governo. E o governo hoje dá assim, prioridade aos desassoreamentos por contratações próprias, ele cita, ele manda o maquinário, ele faz a supervisão, ele paga. O município só recebe, através das prefeituras, os trabalhos solicitados, desde que ele entre com uma documentação de 10 itens, que é o checklist, que está no site do DAE. Rios Vivos, documentação, checklist. Então, essa documentação toda, eu posso até, se vocês quiserem, tiverem como colocar um pendrive, eu faço uma apresentação do que é o programa Rios Vivos, para que vocês tenham ciência. Agora, eu acho que a gente está aqui numa conversa mais específica.
Vocês podem conhecer o programa, podem solicitá-lo, porque, com a mudança do governo, eu liguei na prefeitura. Foi o engenheiro, o nome dele era Custódio, Tiago Custódio, da prefeitura, foi quem me atendeu na época, me acompanhou na vistoria, e eu informei que nós estávamos com um programa novo, que nós não trabalhávamos mais com distribuição de verba para desassoreamento, que nós trabalhávamos com o programa Rios Vivos e que ele deveria entrar no site e verificar a documentação. Até hoje, não recebemos nenhuma documentação da prefeitura. Eu não poderia aqui, por exemplo, com a BRK ou com a própria usina, fazer um acerto de documentação, porque o Estado, com esse programa, não atende nem terceirizados e muito menos particulares, ele só atende a prefeituras. Então, seria da prefeitura a iniciativa de me mandar plano de drenagem, um plano de manutenção e zeladoria da área, com plantios que fosse aprovado pelo CONDEMA, a solicitação, o estudo de concepção de quais seriam os pontos que seriam desassoreados, se é só o Complexo Tabajara ou todas as barragens historiadas, qual era a cubicagem, qual o licenciamento ambiental existente, para qual barragem eu poderia começar, qual ficaria para depois, porque o licenciamento existente agora é esse, um local para depósito de lodo, não muito distante da cidade, para facilitar todo o serviço, não sujar muito as avenidas da cidade. Então, tudo isso são documentações que a gente espera que a prefeitura dê entrada com isso, coloque um preposto, nos mostre quem são as pessoas que vão ficar conosco no dia a dia, nos mostrando qual é o local de depósito, há uma porteira lá, quem é que vai abrir a porteira. Então, esse nível de detalhe que nós precisamos de um preposto. Quem nomeia? O prefeito. Então, tudo isso faz parte de um contexto que está no checklist dos Rios Vivos. Esse programa existe, eu posso detalhá-lo a qualquer momento na Câmara, para a Prefeitura, para o técnico que for me visitar em Piracicaba, ele vai ver um detalhamento. Se ele quiser levar a documentação preliminar para uma análise no momento ali da reunião, ele também pode fazê-lo. Agora, o que nós não fazemos mais são repasses de verba para desassoreamento com um projeto. Não fazemos projetos, nós recebemos a documentação. Então, tudo isso é uma explicação que eu precisava dar para vocês, porque o que deram entrada lá era que os munícipes tinham já dado anuência e, realmente, nós temos, na documentação inicial da prefeitura, nós temos algumas anuências, mas o checklist da prefeitura não entrou. Não adianta a anuência sem o plano de drenagem, sem o estudo de concepção, sem as coordenadas de quais são os pontos específicos para serem trabalhados, qual é a cubicagem, porque se é o Estado quem paga, o Estado precisa saber qual é a cubicagem, porque ele paga aquilo. Então, é aquilo que faz diferença para nós, né? Claro que, se nós tivermos a anuência de todo mundo, o assunto está resolvido. Mas, desde que a documentação técnica inicial tenha dado entrada. E nós, até o dia de hoje, desde 22, foi começo de 21, que a gente recebeu o primeiro ofício pedindo a ponte. Até hoje, nós não recebemos nada da prefeitura, a não ser o estudo de concepção da Caixa Econômica, que já estava pronto, que já dava uma ideia do que eram as barragens, que elas não faziam parte, na sua, digamos assim, na sua maioria, estavam em áreas fora do próprio município de Limeira, existem divisas com Cordeirópolis, né? Então, tudo isso é o andamento que nós, DAE, conhecemos. Agora, eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês estão aguardando de nós, porque fica aquela dicotomia, eu preciso disso e vocês precisam disso, mas a gente não está se entendendo, né? Obrigada, Regina, pela sua explicação. De pronto, eu já afirmo aqui que
pelo menos eu, acredito que nenhum dos vereadores também tinham conhecimento desse checklist. Eu abri aqui no site do DAEE, adesão aos municípios, tem a apresentação, checklist, plano de trabalho. Abri aqui também os itens, né, que são pedidos no checklist, todas as documentações. Nós não tínhamos essa informação, né, que passaria, então, que o próprio Estado, então, faria o desassoreamento. Então, acho que é o momento de também ouvir tanto a Secretaria de Meio Ambiente, de Obras, para ver se eles tinham conhecimento, né, se aqui os funcionários, os servidores tinham conhecimento, se o secretário tinha o conhecimento, para a gente, então, fazer as cobranças para que esse checklist, então, seja feito. Viabilizado. Boa tarde a todos, né, pessoal da Secretaria de Obras, da BRK, do Meio Ambiente, do DAI, muito obrigado pela sua presença, o Arthur, André Montaero, o Creito, todos que estão aqui presentes, né, muito obrigado pela presença de todos, e a sua colocação final é a mesma nossa. Nós queremos saber o que aconteceu, porque a função nossa, típica de vereador, é fiscalizar, né, e quando os munícipes chegaram até nós, que estava, né, totalmente assoreada a represa, então nós temos obrigatoriedade, é para isso que aqui nós estamos, para isso que nós fomos eleitos, não precisaria de nós aqui, que nós queremos também saber isso. Até nós poderíamos, né, com a anuência da presidente da comissão, né, expedir um ofício sobre o programa que você está falando, entendeu? Expedir um ofício, né, ou se a Secretaria do Meio Ambiente, né, o secretário já tem uma colocação sobre esse documento que ela está dizendo que não chegou o checklist lá ainda, por qual motivo, né, que eles estão esperando, a Caixa Econômica também já estava a par da situação, e no que eu entendi, apenas a Prefeitura que não enviou esse documento ainda. Então, se você puder dar uma colocação. Desculpa, não é um documento. É uma relação, checklist. É uma relação de documentos, e o que Vários. a Caixa tem digamos assim, a participação da Caixa é um estudo de concepção que o município já tinha recebido da Caixa. Então, é um estudo preliminar. Nós fomos fazer as vistorias baseados no estudo preliminar que a Prefeitura acertadamente tinha. Mas é um estudo preliminar, nós precisamos de detalhamento, e é esse detalhamento que consiste o checklist. Nós buscamos aqui, está com 8 colocações, né, presidente? Temos 8 colocações a pedido de vocês aqui, né? E é isso que a gente vai indagar a Prefeitura, indagar o Poder Executivo, né? Porque não chegou até vocês, né, esse conhecimento e essa resposta, né? Enquanto isso, não sei se você já sabe, você falou de alguns represas, mananciais, mas aquele lá é um dos principais mananciais que nós temos aqui, né? Que é o conhecido como ele vai para o Ribeirão Pinhal, né? Nós também fomos visitar, através do CREITO, outra nascente, então é uma importante situação, né? Um dos bem maiores que nós temos, né? É essa represa, é essa nascente. Então, nós temos que preservar e cuidar. Se não preservar, como disse que na outra reunião que nós tivemos, se não preservar daquilo que é o bem comum da cidade, né? Então, vamos ter um futuro, com certeza, comprometido. Por isso que nós, né, até conversamos com o pessoal do meio ambiente, para fazer um trabalho juntamente também, que a usina esteve aqui, hoje eles, né, justificaram, eles estão também empenhados com nós para fazer esse desassoreamento. E mais do que fazer o desassoreamento, essa parte acho que o professor de cara conhece bastante, ver o que está, né, assoreando essa represa. Porque se fizer o desassoreamento apenas e deixar, vai fazer de novo. Como nós tivemos no local, o Arthur e o pessoal lá nos disseram, há um ano atrás, um ano e meio atrás, precisavam andar de jet skis lá, né? Exato. Verdade? Então, você vê que essa represa ela foi útil há muitos anos. Então, nós não podemos, né, deixar isso acontecer de novo. Então, não só fazer o desassoreamento, né? Então, é isso que nós temos que... Aí eu passo para o secretário, se tiver alguma colocação. Oi, boa tarde a todos. Dessa parte, como a senhora Regina falou,
A gente estava trabalhando juntamente a um programa para desassorear não só a represa do Tabajara, mas um complexo de represas, no intuito de realizar uma reserva hídrica no município. Então, não seria especificamente para a represa do Tabajara. Então, dentro do que a senhora Regina falou, a gente fez, porque precisava de alguns estudos específicos, tipo de batimetria, estabilidade dos taludes, para saber também a viabilidade de desassorear essas represas e quantos elas iam contribuir com a reserva hídrica do município. Então, nesse sentido, como ela mesma falou, não são estudos baratos, que se iniciaram em 4 milhões de reais, hoje provavelmente daria mais somente para fazer esses estudos. A gente não está falando nem na parte de executar esses desassoreamentos nesses barramentos. E dessa parte, assim, a gente, além de tudo, precisaria ver se é viável isso daí. Porque o canal do córrego ele tem uma vazão. E tem uma vazão mínima que tem que passar do barramento para a continuidade do curso d'água. E a gente entende assim que essa vazão mínima ela está atingindo mesmo com esse assoreamento. Então, esse barramento específico assim, a gente especificar, falar, ó, vamos desassorear ele sem estudo nenhum. Então, dessa parte a gente precisaria ver a viabilidade, as documentações, inclusive que a senhora Regina explicou aqui, muitos são de projetos, tá? Não são simplesmente só documentações orçamentárias ou documentações de CNPJ, se está regularizado ou não, mas muitos são de projetos, como ela mesma disse, específicos para executar, para a execução ser simplificada, porém detalhada. Como que vai tirar, se os taludes vão aguentar, porque até mesmo a montante desse barramento do Tabajara, a gente tem outro barramento maior que esse daí, que é o Paraíso. Então, a gente não pode ir lá colocar uma máquina lá e desassorear, e se por acaso romper esse talude de barramento, todos esses detritos que estão ali na represa Tabajara, ela vai para Paraíso. Então, é uma série de estudos, das documentações não foram, assim, creio que, levado para frente uma parte que seria a viabilidade técnica e a viabilidade orçamentária, como a gente já tinha relatado para vocês, que para prosseguir isso daí, inicialmente, além dos estudos, dos projetos, a gente precisaria ter certeza a viabilidade de desassorear esse barramento do Tabajara. Você acha que tem um prazo para isso, né? Porque desde 2022, né, Regina? Por gentileza. Nós aqui, no checklist, não pedimos estudos caros. O estudo mais caro, se você for contratar, é a batimetria da sua barragem, daquela que você colocar como prioritária. Porque o estudo de drenagem, eu aceito o seu estudo de saneamento, que o Comitê PCJ deu para muitos municípios, e eu acredito que Limeira esteja incluída. Então, é o que é de mais caro. O resto são deduções técnicas que não são caras. Eu acho que qualquer engenheiro da prefeitura, com assessoria, ele é capaz de desenvolver. A parte mais difícil é chegar na cubicagem. E, pelo que eu entendo do seu andamento aí, a parte mais difícil é que barragem priorizar.
porque se uma barragem pode prejudicar a de baixo, essa decisão é sua e é importante. Então, essa decisão do planejamento é que nós aqui não pedimos no checklist, porque o que nós pedimos é quanto é a cubicagem, qual é o local que vai ser e quanto, como, e lhe digo mais. Depende, por exemplo, esse ano nós temos um volume de verba para o ciclo 3, que vai iniciar, acredito que em agosto. Agora, eu faço um pouco por município a cada ciclo. Então, por exemplo, eu vou começar Valinhos com a João Antunes, a barragem João Antunes. Ele tem a CLT e ele tem outras barragens. Eu vou fazer em cada ciclo, em cada ano, uma barragem. Porque quem está pagando tudo é o Estado. E o Estado ele viabiliza para 7, 8, 10, 12 municípios. Esse ciclo 2, nós trabalhamos com 12 municípios. Então, é um pouquinho para cada um. Aí, no caso, se você me pedisse qual é a sua sugestão, primeiro, verificar qual é a barragem mais importante nesse momento. Fazer um estudo de concepção bem embasado, seja com batimetria ou seja com uma avaliação de qual é a menor cubicagem que eu possa trabalhar e te ajudar. Ah, eu tenho medo que rompa o talude. Não, eu vou fazer pelo meio da sua barragem. Eu levo um maquinário embarcado para tirar do meio e não afetar os seus taludes. Então, há possibilidades e possibilidades. Porém, todas elas devem ser licenciadas. Então, por exemplo, você vai ter intervenção em área da PP, você vai ter remoção de espécies vegetais, você vai ter um depósito de lodo que tem que ser licenciado. É a parte mais difícil e demorada. Eu sugiro não fazer o depósito de lodo muito longe. Se você quiser fazer com um bote-espera, tudo bem, mas tem que ser licenciado. Então, esses aí são os principais itens, os mais difíceis e demorados. Os outros são mais fáceis, rápidos. É você entrar no comitê e pedir uma cartinha fazendo uma apresentação do seu plano de manutenção e zeladoria. Olha, eu vou trabalhar com o Complexo Tabajara, vou tirar uma cubicagem de tanto, vou trabalhar nesses locais específicos e que vai me favorecer lá embaixo, a Paraíso, onde eu tenho a minha captação de água. Então, esse estudo, essa apresentação no comitê leva uma cartinha. É fácil. Você fazer uma manutenção e zeladoria, eu vou trabalhar no Tabajara, eu vou repor 1000 mudas. De que espécie? Primárias, secundárias? Qual é o afastamento entre elas? Os tratos culturais. Isso aí qualquer agrônomo da prefeitura faz. É só fazer o levantamento do que é necessário. Para isso, entrar para o CONDEMA também é simples. Você vai lá, o CONDEMA se aprova isso aqui, assina embaixo. Então, são coisas assim que não vai 4 milhões. Nem que você peça para que eu faça todas. Eu vou gastar muito mais de 4 milhões, mas o seu estudo não. Eu sim, porque eu sei que existem municípios que nós investimos mais de 10 milhões. Só no Rio Sorocaba foram mais de 10 milhões. Então, a gente tem uma noção do que você tem que fazer e do que a gente pode te oferecer. Mas também, por exemplo, nós estamos trabalhando com o Rio Sorocaba há 3 anos. Então, tudo é paulatino, porque o Estado não tem só você. O Estado tenta apadrinhar todos de uma forma que seja igual, uma forma que atenda ao mínimo, mas que resolva um problema imediato. Município de Capivari. Quantas enchentes nós ouvimos falar no município de Capivari? Muitas. Quase morreu um pessoal e tudo mais. Esse ano não teve. Por quê? Nós fizemos o desassoreamento. Não chegamos nem no rio Capivari, ficamos nos afluentes, que era o que dava para investir. Melhorou? Sim. O prefeito foi agradecer, viu? Esse ano eu não tive. Agora, precisamos investir mais em Montemor, chegar no rio Capivari. Vamos trabalhar tudo isso no próximo ciclo. Podemos ajudar Montemor como Capivari? Não houve essa oportunidade, mas a gente está fazendo e vai continuar trabalhando. Por isso que eu digo, não esqueça da gente.
Entre no checklist, faça o seu planejamento. Ah, não dá para ser esse ano? Entra no ano que vem. O município continua lá, o seu problema continua lá e nós continuamos aqui. Enquanto o programa existir e vocês chegarem na nossa superintendência e falar muito bom, nos ajudou, ele vai permanecer ali. O que o governo quer é faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa. É isso. Importante, Regina, também é que está sendo gravado, né? Essa comissão está sendo gravada e depois a gente vai extrair essas situações e essas colocações. O pessoal da BRK aqui, o Eric, né? Que deu sua explanação aquele dia, nessa situação que eu falei assim, a prefeitura diz que o estudo fica bastante caro. Já no caso dela, falou assim que não fica tão caro, e nós ficamos aqui no meio. É claro que nós vamos perguntar e fazer esse ofício, né, presidente? Agora a gente está pedindo umas cópias dos pedidos, né, que vocês fizeram, que você fez, tá? Aí a gente vai distribuir essa cópia e a gente vai fazer as perguntas executivas dentro dessa situação. E o Eric, aquele dia, fez uma colocação bastante importante, e dentro daquilo que ela falou, o Eric, né, embora sendo uma concessionária, mas é vocês, né, que faz a água chegar, né, nas torneiras, né, do consumidor, e isto pode, né, implicar lá na frente, né, da situação que você conhece. Gostaria daquela explicação que você fez aquele dia. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Exatamente. Da outra vez, na reunião anterior, foi frisado a importância do Ribeirão Pinhal aqui para a cidade de Limeira. Na Limeira nós temos duas fontes de captação, o Rio Jaguari e o Ribeirão Pinhal. O Rio Jaguari, ele provém, né, ele vem do sistema Cantareira, passa em vários municípios, então o Jaguari é dependente do sistema Cantareira. O Ribeirão Pinhal, ele é um manancial, né, a gente pode dizer aí, caseiro, né, da cidade de Limeira. Ele tem como contribuição aí o Ribeirão dos Pires, né, e o Ribeirão Tabajaras, tem um conglomerado de reservatórios, né, de represas. E assim, a gente vê que o Ribeirão Pinhal ele é fundamental aqui para Limeira, né? Na maior parte do ano, nós captamos água do Ribeirão Pinhal. Então, assim, temos que cuidar, temos que ter esse trabalho, né, lógico, preventivo quanto ao Ribeirão Pinhal. Nós fazemos medições de níveis, né, nessas represas. Nossa outorga é na captação, né, assim, nossa responsabilidade de atuação da concessionária é na captação de água, Rio Jaguari e Ribeirão Pinhal. Mas, assim, né, a gente faz, além disso, né, a gente tem todo um trabalho aí de monitoramento né, desses mananciais, dessas represas, medição, principalmente agora, na época da estiagem, uma época que, assim, isso é geral aqui no Sudeste, né, na região Sudeste. Tem na diminuição, as chuvas, esses efeitos climáticos, né, La Nina, El Niño, cada vez mais frequentes, né, esses eventos climáticos, e isso tem um reflexo aí nos mananciais, principalmente do PCJ, em toda a região Sudeste. Então, temos que olhar com muita atenção, muito zelo aí para o Ribeirão Pinhal. O Ribeirão Pinhal, a qualidade é uma água muito boa, né, uma água classe 2, como o Jaguari, mas o Ribeirão Pinhal, né, e seus afluentes aí, tanto o Ribeirão Tabajara como o Ribeirão dos Pires, praticamente não tem contribuição de esgoto, né, então é uma água muito boa para o tratamento, para a gente fazer uma tratabilidade fácil, né, na estação de tratamento de água. Então, temos que ter esse cuidado. É lógico, o Ribeirão, o nome já diz, né, Ribeirão Pinhal, Ribeirão Tabajara, Ribeirão dos Pires. É um Ribeirão. Ribeirão chega na época da estiagem, o que acontece com o Ribeirão? Diminui a quantidade de água, né, a vazão, a quantidade de água desses ribeirões. Aí onde entra o reservatório, essas represas, que é fundamental para a regularização da vazão, né, desses ribeirões, né, Ribeirão Tabajara, Pires, e eles desembocam, né, depois no Ribeirão Pinhal, que vai lá para a captação. Então, esses reservatórios acabam sendo aí fonte de regularização para a quantidade de água do Ribeirão Pinhal, que é importantíssima, né? E assim, nós que estamos à frente do tratamento de água, né, da distribuição de água, captação, tratamento, reservação, distribuição da água. A gente, né, sabe a importância do Ribeirão Pinhal e
E isso tem que envolver todas as camadas da sociedade para a gente pensar no futuro, principalmente aí do Ribeirão Pinhal. Como eu disse na reunião anterior, né, eu faço parte do PCJ, né, do Comitê de Bacia do PCJ, o pessoal fala, lá em Limeira, né, vocês têm 2 fontes de captação, tem cidade que tem um reservatório, só tem uma represa. Nessa época, né, São Pedro resolve fechar um pouquinho a porta do céu lá, as chuvas, e o que acontece com essa represa? Baixa o nível e a cidade, muitas vezes, tem que fazer até racionamento. Então, esse trabalho preventivo, né, que nós, né, estamos aqui, e nós temos que fazer aí nesses reservatórios, nessas represas, é fundamental, aí, principalmente pensando agora e pensando no futuro. Ô, Eric, o Ribeirão, né, esse Ribeirão da represa Tabajara, Ribeirão Pinhal, vocês fazem a utilização dele? Qual percentual que vocês fazem a utilização dele para abastecer o município, a cidade? Em épocas que chove dentro da média, tem uma chuva dentro da média, nós utilizamos cerca de 80% do Ribeirão Pinhal e 20% do Rio Jaguari. Quando esse ano, né, que está chovendo um pouco abaixo da média, aí aumenta o percentual do Rio Jaguari. Né, aumenta esse percentual do Rio Jaguari, chega a 60%, 40%, mas isso varia muito. Né? A todo momento nós monitoramos qualidade e quantidade, mas principalmente a outorga nossa, a decisão de captação é em função da qualidade do manancial. Né? A todo momento nós monitoramos a qualidade, ver qual manancial está mais propício para nós captarmos, tanto em quantidade como em qualidade, para a gente decidir qual manancial nós realizamos a captação. Obrigado, Eric. Você vê, a função nossa, Regina, é essa, de cima da denúncia que chega para nós, entendeu? Então, às vezes, a gente dá uma pluralidade, né, estende, mas assim, a denúncia que chegou é sobre o assoreamento da represa, né, e sobre o abastecimento que essa represa pode nos trazer. Então, é sobre esse assunto que nós estamos investigando. Mas você vê como que ela estende por todo o abastecimento da cidade. Então, é isso que nós estamos, né, através do Arthur, que é um dos proprietários, e o Penedo, né? Felipe Penedo também, entendeu? São 2 que chegaram com essa denúncia, e por isso a importância. Na última reunião que nós estivemos aqui, aí nós falamos para o secretário para fazer uma parceria, essa parceria entre a usina em ajudar, entre a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, a BRK, né? Então, fazer essa parceria. Agora, assim, dentro daquilo que você está no seu alcance e junto a essa parceria, o que você pode contribuir, né, para essas 4 situações que estão caminhando junto, e também os proprietários junto, que que nós podemos contar e cobrar depois do executivo, que é para isso que aqui nós estamos. No caso aí do programa que eu coloquei para vocês, não é um programa de parcerias. Ele tem a sua licitação específica, um contratado específico, um tipo de maquinário específico, então não seria um trabalho em parceria. No caso aí das parcerias, vocês teriam que fazer a regulamentação de tudo isso, que é pedido de outorga ou dispensa de outorga e os licenciamentos ambientais pertinentes, que são muito similares aos dos rios vivos. Agora, eu aqui, como coordenadora de convênio e como representante dos rios vivos da Bacia do Médio Tietê, com relação a parcerias, não poderia lhe ajudar em nada. Certinho. Bom, se você pode responder pelo secretário, aquele dia ficou de fazer o contato com alguém da usina e dar alguma procedência, pelo menos da documentação. Vocês fizeram contato com o pessoal da usina Ster? Então, a gente notificou na última reunião que a gente teve aqui, a gente notificou o DAE, que entrou em contato com o proprietário da Tabajara, pedindo a regularização dos barramentos deles. Então, essa parte que, né, a gente tinha falado cai muito do proprietário, que ele é o dono da área. Então, dessa parte, o DAE notificou o proprietário para regularizar o barramento dele, outorgar o barramento dele, e estão atrás também, porque, além do barramento do Tabajaras, tem mais 3 barramentos lá circunvizinhos, que fazem parte do complexo do Tabajara.
Então, eles estão atrás, entraram juntamente um pedido no cartório para identificar os proprietários dos outros barramentos para ser notificado e regularizar esses barramentos também. A partir disso, como disse a Regina, não sei a viabilidade de fazer a retirada desse material particulado por máquina. Pode ser que seja uma draga que esteja para fazer a retirada desse material, mas esse pedido, para a gente fazer por aqui, sem os programas, enfim, a gente teria que ser feito pelo proprietário. O proprietário, ele é o principal responsável legal desses barramentos. A prefeitura pode, sim, ajudar alguma parte técnica, inclusive, como a Regina disse, a gente já tem projetos de reflorestamentos, de nascentes para aumentar a vazão, inclusive de mata ciliar. Os viveiros de muda do meio ambiente estão abertos para esse complexo do Tabajara. Sempre doamos muitas mudas lá. Já reflorestamos mais de 15 hectares na bacia do Tabajara e do Pinhal. Estamos com projetos de reflorestar mais e sempre melhorando a qualidade da nascente, da água. Como a BRK tem um monitoramento, a gente também tem um monitoramento quali quantitativo lá desses barramentos. E a gente está, juntamente com o DAE de Piracicaba, em contato direto com eles, para avançar nessa questão não só desse barramento específico, que é o Tabajara, mas os barramentos circunvizinhos a eles. Porque um barramento montante do Tabajara, a gente pode ver que ele está bem mais assoreado e eutrofizado do que esse específico. No caso da outorga, o proprietário ou os proprietários, para cada barragem, eles precisam levantar as vazões de cheia, as vazões mínimas, o tamanho do vertedouro, se tem descarregador de fundo. Esses estudos hidrológicos são fundamentais para a obtenção da outorga do DAE. Isso aí é feito por um engenheiro civil ou por um hidrólogo, e, normalmente, é o que vai entrar para a outorga. Não sou eu quem cuido de outorga, eu cuido de convênios, dos rios vivos, projetos de estações de tratamento de esgoto, não sou eu quem faço outorga. Mas eu sei que a documentação básica é essa, é o estudo hidrológico, o tamanho do vertedouro, se tem descarregador de fundo, qual é a vazão mínima a jusante. Então, esses levantamentos aí são os principais para a obtenção de outorga. Eu gostaria de tirar uma dúvida, ouvindo aqui o Lieger da Secretaria do Meio Ambiente, como essa questão do desassoreamento especificamente na Tabajara, dessa represa, é particular, apesar que nós já falamos aqui, a água é um bem comum, então todo mundo tem que se preocupar. Então, aqui, a nossa preocupação, de fato, é com o meio ambiente. Mas, como vocês no DAE tratam a diferenciação quando é de responsabilidade só da prefeitura, digamos assim, ou quando tem um proprietário? A documentação é a mesma? Nós não trabalhamos com particulares, nós trabalhamos com indicações municipais. Independentemente se a área é particular ou não, a documentação de início é esse checklist. Por exemplo, Rio Cachoeira, do complexo do Cantareira, que é de interesse para o Comitê de Bacias. Eu tenho processos do Comitê de Bacias tentando priorizar, o município de Piracaia tentando fazer a documentação, e eu tenho vários proprietários ao longo do Rio Cachoeira. Como é que nós estamos trabalhando? Já começamos? Sim, já começamos. O município trabalhou todas as licenças, o município conseguiu todas as anuências. Quando ele não consegue a anuência, o trecho é suprimido. Então, quem trabalha para o particular
é o município. Então, digamos que vocês, com o município, priorizem a Tabajara. Quem vai dar entrada na documentação é a prefeitura. Quem vai fazer o pedido com assinatura, nomeando o preposto e mandando estudo de concepção é o prefeito. Mas quem será o favorecido? O particular que deu a anuência para que esse serviço fosse feito. Só que ele, no estudo de concepção, ele tem que ter o apoio me mostrando que esse barramento vai favorecer a Vitória, né, que é a sua barragem de captação lá embaixo e que vai favorecer o abastecimento do município. Porque o município não vai entrar ali para pedir para um terceiro que não seja de interesse comum. Claro. Assim como a cidade de Piracaia é favorecida dessa forma, mas ela tem entraves. Há muitas casas caindo dentro do rio Cachoeira. O munícipe não quer que mexa no talude dele, a casa dele vai despencar. O que ele faz? Ele não dá anuência. A máquina desvia da casa dele e vai para outro trecho. É assim que é feito. Entendi. Obrigada pela explicação. Vou passar a palavra para o senhor Arthur. Boa tarde para todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde os demais aqui, pessoal que está aí na plenária. Como é bom ouvir, né, quem conhece com profundidade, né, certo, a questão, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto que eu quero realmente complementar, Regina. Eu acho que é de fundamental importância essas informações que nós precisávamos, né, presidente? E aí, me permita aqui, certo, sem nenhuma intenção de nenhuma ofensa pessoal, mas eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Uma falta de disposição por parte da Secretaria Municipal aqui de Limeira. Quando é colocado de que não importa, não vai alterar em absolutamente nada, manter aquele córrego de água ou a represa, ora essa, o representante da BRK acabou de colocar o quanto é importante você ter a represa para você poder manter ali uma quantidade de água e até poder realmente utilizar nos momentos mais necessários, com estiagem, etc. e tal. Então, esse eu acho que é um ponto importante, que eu quero ressaltar com todo respeito. E aí se coloca um outro obstáculo. É particular. Regina acaba de colocar aqui, inclusive, narrando os fatos concretos que têm sido feitos em locais particulares, mas que a iniciativa tem que ser realmente do poder público do município. E aí, Regina, eu quero aqui, eu acho que é importante a gente retomar um pouco. Em 2021, nós levamos ao conhecimento do município e não foi feito absolutamente nada. Nem em 2021, nem em 2022, nem em 2023. 2024, a situação realmente se agravou. E se agravou por quê? Em 2021, começou o assoreamento no Ribeirão. Tanto é verdade que este Ribeirão foi desviado o seu trajeto, porque assoreou, empurrou o Ribeirão para o outro lado. E evidente, né, certo? Não precisa ser nenhum técnico para saber que começou ali o assoreamento, né? E aí, eu quero entender um pouco mais isso, quer dizer, pelo que eu entendi, até que tinha uma verba disponível para essa atividade, e foi utilizado em outros locais. Eu quero entender um pouco mais isso, é real isso? Qual foi a prioridade que foi utilizado isso? Eu acho que é importante, né, aqui a Comissão de Meio Ambiente, inclusive, questionar isso ao poder público. E aí, por que chegou até aqui? Porque, infelizmente, o município não tomou, o Poder Executivo não tomou nenhuma iniciativa, nós recorremos aqui à Comissão do Meio Ambiente, do qual eu quero novamente ressaltar que fomos prontamente atendidos, fazendo visitas, inclusive, lá, para que nós pudéssemos averiguar melhor, e todo mundo assustou, essa que é a verdade. Quando nós chegamos lá, principalmente quem conhecia aquela represa, né, certo? E
e sabe realmente da utilidade, ou quanto era importante, e agora você vê totalmente assoreada. Então, eu acho que assim, poxa, eu acho que é preciso a gente se ater que o poder público, o município, ele tem interesse de fazer ou não tem interesse de fazer porque está em fim de mandato, sei lá, certo? Ou qual é a razão? Porque nós sabemos que vocês recebem ordem de cima. Isso não é novidade para ninguém. Agora, é preciso saber, é esta questão, certo? Porque não é possível. Você coloca uma questão de valores exorbitantes, aí quem entende realmente também contraria exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, é tudo difícil, tudo é realmente impossível, parece. Eu acho que essa tem que ficar muito claro aqui, esse posicionamento da Secretaria. Com esse posicionamento está demonstrando, na minha avaliação, com todo respeito, certo? Para mim está demonstrando uma falta realmente de vontade de buscar alternativa e solução para esse caso. Obrigado. Agradeço, Arthur, a sua fala, né? E assim como nós fizemos em outras secretarias, nesses 8 anos que aqui estamos, nesses 8 anos também, né, que o prefeito esteve, né, que nós buscamos algumas alternativas. Então, eu vejo essa situação, colocar uma situação que, né, não vou dizer, né, que houve falta de interesse ou não, mas vamos buscar o que houve. Mas o que eu consigo, né, enxergar, Regina, os demais que estão nos ouvindo, né, pelos meios de comunicação, é que quando uma pessoa está, né, hospitalizada, se você não cuidar, ela vem a óbito. Então, assim, é um diagnóstico que tem que dar. Então, esse diagnóstico nós temos que acelerar via secretaria, via aquilo que dá para fazer. Porque se nós não dermos esse diagnóstico necessário, vai vir, sim, né, ter problemas futuros. Por quê? Porque a água vai abastecer. 80%, às vezes, da água é feita a captação. Então, 80% é uma nascente, né, é uma fonte importantíssima que nós temos, né? Então, eu gostaria dessa evolução das reuniões que nós já tivemos e agora colocar como, né, máxima emergência essa situação para não comprometer o futuro das próximas gerações. Então, eu gostaria que vocês, né, o que pode ser feito. Uma parte que eu queria deixar claro, assim, a secretaria, sim, sempre empenha não só no barramento do Tabajara, mas na bacia inteira do município de Limeira. E outra coisa que eu queria deixar claro, quando a gente fala que é de responsabilidade do proprietário, eu falo do barramento, das outorgas, do pedido e até mesmo da anuência para a gente aderir a esse programa, que seria de responsabilidade da prefeitura. Então, tem alguns passos aí que são exclusivos do proprietário. Para aderir ao programa, é somente o município, não somente ao programa do DAE, mas todos os programas em níveis estaduais ou federais ou até mesmo do consórcio PCJ. Então, sim, é o município ou empresas terceiras, mas quem tem que regularizar o barramento é o proprietário. Não pode ser a prefeitura ir lá, se não tiver na área da prefeitura, e regularizar o barramento. Porque eles são os proprietários. A água é de interesse público. A água é de utilização de toda a cidade. Não vamos dizer somente nesse caso. Então, se o proprietário, né, colocar algum barramento, vai faltar água na cidade? Como que tem que fazer nessa situação? Por isso que ele tem que estar regularizado. É onde o DAE dá a outorga para ele. Ele não pode fechar. Tem uma vazão mínima que tem que ultrapassar nesse curso d'água, que é o K110. Então, tem sempre uma vazão mínima que tem que passar nesse barramento. Ele não pode fechar totalmente um barramento ou um curso d'água. Quem faz essas cobranças? Ao proprietário? O DAE? O DAE? E a partir de que momento que começam essas cobranças? Ação. Então, Ele qual é o precisa- primeiro passo para a gente deixar bem didático? Então, O primeiro passo é a na prefeitura verdade- encaminhar aquele checklist e aí vocês vão cobrar... Não, por partes, por partes. Ele está falando da legalização da barragem.
Para ele legalizar a barragem, ele precisa ter um estudo hidrológico, área de drenagem, quais são os vertedouros que ele tem, qual é a extravasão, qual é a vazão de cheias, enfim. Ele precisa fazer os estudos hidrológicos. Para ele, proprietário, fazer os estudos hidrológicos, ele precisa contratar uma pessoa que faça. Vai ser a prefeitura? Não. A prefeitura pode ter a cessão do uso da água, assim como a BRCALI, mas a documentação para legalização daquela área é do proprietário. Então, na verdade, não sou eu quem cuido, não sou eu quem vou analisar, mas ele tem que fazer o pedido da outorga. Ele pode fazer via internet, tendo as documentações necessárias, declarando as vazões, tendo um estudo próprio para isso. A partir daí, como ele entra para os rios vivos, aí depende da prefeitura, porque a prefeitura vai me apresentar o plano de drenagem, o estudo de concepção, quais são as prioridades de desassoreamento, as coordenadas do local, onde ele vai depositar o lodo, que não propriamente seja ao lado da barragem, pode ser do outro lado da cidade, desde que seja um terreno de propriedade da própria prefeitura legalizado. Então, tudo isso é a parte da prefeitura. Os rios vivos é da prefeitura. A legalização da barragem, a obtenção da outorga para direito de uso ou simplesmente para a existência da barragem é de obrigação do proprietário. Seu Arthur, aquele documento enviado, se trata disso? Sim, nós enviamos um documento, inclusive, outorgando, certo? Mas só que é evidente que sem esse estudo, ele não tem todo esse estudo de barragem, tudo isso não, certo? Mesmo porque a barragem que está se referindo é a comporta ali, aonde realmente entanca a água, certo? Para poder formar a represa, né? E evidente que essa ali, do jeito que está assoreado ali, né? Se você colocar água ali, simplesmente você vai camuflar tudo aquilo que está ali, porque a quantidade de terra que tem ali na represa é uma quantidade enorme. Então, a questão da comporta teria que fazer um estudo, ver se comporta realmente ou não, né, certo? Comportava, né? Até antes do assoreamento comportava. Agora, eu, evidente, eu não sou técnico, não conheço, não sei se realmente hoje comportaria se fechar ela. E aqui eu quero aproveitar, inclusive, nós acabamos de fazer uma denúncia também, né, tanto aqui para a Secretaria aqui do Meio Ambiente, quanto também para a Secretaria lá da Prefeitura, não sabemos quem, certo? Inclusive cometeram um crime ambiental lá. É preciso que também o poder público fiscalize, né, certo? Sei lá quem é que foi, colocou lá, nem é madeira, um concreto, colocaram lá no fundo para estancar a água. Então, isso que, inclusive, o representante da Prefeitura, da Secretaria está dizendo, não é certo? De que tem que ter uma quantidade, é preciso fiscalizar, né? É preciso fiscalizar, o que não foi feito até agora, né? Tanto é que ocorreu esse crime, que para mim é um crime, né, certo? Porque você ir lá, estancar a água, sem nenhum estudo, sem nenhuma verificação se havia possibilidade ou se era permitido, né? É um crime ambiental, na minha opinião. Arthur, o pelotão ambiental teve no dia lá e ele estava me explicando uma situação que abaixou um pouco a vazão, a saída da água. Foi que antes era um pouco mais alto. Se elevar ela, ele diz que vai desassorear naturalmente. Antes era daquele jeito, mesmo era mais elevado. É verdade. Ali o que acontece? Você tem ali uma engrenagem, certo? Que você pode abrir mais a comporta, né? Se, por exemplo, tiver época de chuva e tal, você abre um pouco mais para que a represa realmente não transborde ali na estrada, certo? E na época de estiagem você fecha mais porque é evidente que você tem uma redução de água, né? Certo? Que vem para a represa. Então, só que isso não funciona há muito tempo. Há muito tempo que aquilo ali realmente está travado, você não consegue realmente nem abrir, nem fechar aquilo ali, certo?
Então, existe uma situação que tem que ser averiguado. Eu acho que isso é preciso realmente a gente saber de que forma que nós podemos viabilizar isso. Mas eu volto a repetir, certo? É preciso realmente que o poder público também tenha disposição para que a gente possa fazer isso junto, porque esperar que os proprietários, ali nem sou eu proprietário da represa, a minha parte pega mais do Ribeirão, certo? Que fica mais no Ribeirão, que foi assoreado. Essa parte da represa pega mais lá do Penedo, da família Penedo. Mas, evidente que eles teriam algumas dificuldades. Eu acho que é preciso ter essa colaboração do poder público, né, certo? Que eu não estou conseguindo enxergar essa disposição. No caso da outorga, existe no mesmo site do DAE a parte outorga, os senhores procuram barramentos, vão ver lá a legislação pertinente, e se existir alguma dúvida, ir até o escritório ou entrar no site do DAE e pedir explicações, como deve proceder para providenciar a documentação de forma adequada. Mas aí quem tem que ir não é só o proprietário e o engenheiro, que vai trabalhar com as providências necessárias para a outorga. Mas que tudo isso existe no site, que é abrir e ler. É possível a Secretaria de Meio Ambiente, então, fazer essa cobrança aos proprietários para que comece a dar andamento? Ou não é assim que é feito, para a gente entender? Na verdade, que nem eu expliquei, a gente notificou o DAE e o DAE está fazendo essas cobranças para regularização. Já está sendo feito, a partir dessa cobrança da Secretaria de Meio Ambiente, Sim, para o DAE, que vai cobrar, então, os proprietários. E essa documentação que o senhor Arthur e o senhor Penedo entregaram foi de outorga, né? Correto, senhor Arthur? Na verdade, eu conversei com o assessor, mais uma, digamos assim, um pedido de conscientização do poder público com relação às necessidades da região. Agora, isso não concede outorga. Pode haver uma conscientização maior da necessidade e tudo mais, mas isso não concede outorga. O que concede outorga é o estudo hidrológico, o levantamento do vertedouro, descarregador de fundo e etc. Mas, então, a partir da comunicação da Secretaria para o DAE vai fazer a comunicação, pedindo, então, toda essa documentação aos proprietários, correto? Sim, correto. E tem um prazo? Eles normalmente dão um prazo, podem fazer uma vistoria e tudo mais, mas não sou eu quem cuido dessa área. Eu acho que vocês deveriam conversar com o nosso diretor para que ele solicite providências mais enérgicas, se for o caso, da área que trabalha com isso. Ok. Os representantes aqui da Secretaria de Obras querem fazer uso da palavra? Fiquem à vontade. Boa tarde. Nós não temos muito a declarar. Só queria perguntar à comissão se o relatório que a Secretaria de Meio Ambiente elaborou, através do engenheiro Liege, o qual eu li, está muito bem feito. Gostaria que sugeriria, né, não vou gostar, encaminhasse a dona Regina para ela fazer uma análise. Eu acho que ali está muito bem fundamentado, né? O poder público tem suas limitações de verba, não é? Não é só vontade política, como foi dito aqui pelo senhor Arthur. Acho que não é bem isso. A prefeitura olha, sim, com os bons olhos ao Ribeirão Tabajara, não só o Ribeirão Tabajara, como toda a bacia do Ribeirão Pinhal. É uma bacia enorme, importante, como já foi dito aqui pelos representantes da BRK Ambiental, né? Não tinha conhecimento desse checklist, até porque não sou da área. Eu estou aqui representando o diretor Tiago, que está em férias. Eu vim com o Israel aqui para poder contribuir. Mas eu vou me inteirar melhor, né? O que eu estou vendo que o Estado, né,
tá mudando os procedimentos a partir do novo governador. Não seria uma terceirização, mas eu queria dizer para a dona Regina que, segundo você, nenhuma prefeitura apresentou nada, porque as prefeituras, estou falando da prefeitura de Limeira, não tem um corpo técnico com a experiência dos técnicos da DAEE. Não tem. Então, um eventual andamento desse processo, a prefeitura vai contratar, né, terceirizar, através de licitação, como nós fizemos no DR. Né, o DR também é um órgão do Estado e está fazendo a mesma coisa. Quero crer que é uma diretriz governamental, governo do Estado de São Paulo. Né? Ou seja, os órgãos como o DAEE dão suas orientações, porém as prefeituras que terão que fazer os projetos. Né? Não tem problema nenhum, porque existem profissionais capacitados para fazer. Mas na prefeitura, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Trabalho, nós não temos profissionais aptos a fazer esse tipo de projeto. Não temos. Eu me arrisco a dizer que nem na Secretaria de Urbanismo, que lá também tem bastante profissionais. Mas no mercado existe. Né? Então, um eventual andamento desse processo, de fazer os projetos para apresentar para o DAEE aprovar, né? Será através de licitação. Né? Só fazendo um comentário, né? Acredito que vai acontecer a mesma coisa que o DAEE, o que está acontecendo no DR. O DR também está fazendo isso com todo mundo, todos estão apresentando os projetos. Certamente a maioria está contratando através de licitação, mas devem ter recebido vários projetos. E isso acredito que seja por isso, que está demorando a análise. É claro que vai demorar. Vocês não vão duplicar, triplicar a equipe, não vão fazer isso. Né? Eu não sei o grau de dificuldade de analisar um projeto dessa envergadura. Né? Só de ouvir aqui os presentes dizerem, eu sou engenheiro civil, não conheço muito bem esse assunto, né? Só estou falando de maneira superficial, mas é um trabalho digno de respeito. Não é para brincadeira. Não é para brincadeira. Muito obrigado. Professor Ticaro, quando chega uma denúncia aqui, nós temos a atribuição e a prerrogativa de trazer o caso. E ninguém aqui está brincadeira, muito menos nessa casa. Ninguém aqui está brincando. Pode ter certeza que nem a Regina, nem os que estão aqui, nem os que estão ouvindo. E aqui é uma casa de leis. É uma casa de leis. Ninguém aqui... Só um minuto que eu não dei a palavra ainda. Aqui ninguém está brincando. Essa palavra não serve para essa casa de leis. Nós estamos dentro da casa de leis, no qual, pode ser Regina, Arthur, secretaria, tem que haver respeito. Ninguém aqui está por brincadeira. Eu não estou aqui por brincadeira. Estou aqui porque eu tenho autorização, né, e autoridade posta pela população de estar aqui. Então, assim, às vezes as pessoas escutam lá, escutam de outra forma. Mas nós fazemos um trabalho muito sério. Muito sério. E a população que permitiu isso. Então, pois não. Vereador Helder, presidente da comissão, vereador senhor Ayrton, em nenhum momento disse que vocês estão brincando. O que eu quis dizer, talvez fui infeliz, que a elaboração de um projeto dessa envergadura não é uma brincadeira, é sério. Mas em nenhum momento eu quis aqui ofender a Câmara ou as pessoas que estão aqui presentes. Se eu fiz entender, peço-lhe desculpa, mas não foi em nenhum momento, ofender a ninguém aqui e nem desdenhar qualquer declaração feita aqui. Gostaria que o senhor entendesse isso.
Não foi nesse sentido que eu falei. Não disse que a Câmara está brincando, não disse que os vereadores estão brincando, não disse que a comissão está brincando, não disse que as pessoas que estão aqui estão brincando. Em nenhum momento. Não precisa gritar que você está na Casa de Leis. Aqui também, né? Por gentileza. E eu também jamais acusei que você... Falei que nós não estamos aqui para brincar dentro da sua fala. É isso. Regina, tudo bem? Na verdade, desculpe, qual é o nome dele? Do secretário? Como? Ticara. Senhor Ticara, os estudos para a outorga dependem realmente de um estudo hidrológico, de detalhes de vertedouro e tudo mais. Mas os rios vivos é uma questão de planejamento. Continhas que serão feitas lá são continhas de 3 números, para você arranjar uma cubicagem, para me dizer quanto eu vou ter que tirar de lodo dali. É uma questão de planejamento, não é uma questão muito aprofundada tecnicamente. A hora que o senhor verificar quais são as documentações do nosso checklist para os rios vivos, o senhor vai ver que são simples. São simples, que eu tenho lá comigo 8 municípios atendidos no primeiro ciclo, quando a bacia teve um aporte de verba de 22 milhões. Eu tenho, este ano, um aporte de verba de 36.170.000. Eu estou atendendo 12 municípios, todos eles do tamanho de um Elias Fausto, de um Capivari, de um Rafar, que são municípios mínimos, que têm um corpo, assim, eu diria, de engenheiros muito pequeno. Eles contratam, mas os rios vivos são estudos simples. É um estudo de conjuntura social, envolve o CONDEMA, envolve o comitê, são trabalhos fáceis de serem desenvolvidos. Agora, a outorga já é alguma coisa mais complicada, porque existe a necessidade do estudo hidrológico para ver se a barragem não vai romper. O DAE não dá outorga para qualquer barragem que vai romper amanhã. Então, a parte da outorga é mais complicada, mas a parte dos rios vivos, apesar de ser elaborada com 10 itens, são itens simples. O mais difícil é o licenciamento ambiental, que vocês estão acostumados a fazer aí quase todos os dias na prefeitura. Então, eu diria que os rios vivos estão assim embasados em documentações muito simples, que nós analisamos de forma rápida, que damos um feedback do checklist no mesmo dia. Nós aqui temos condições de ajudá-los. Capivari, foi um município que trabalhou comigo durante 1 ano para conseguir a documentação dele. Ele fez com um terceirizado, ele tinha reuniões comigo quase que mensais. Rafar ia até o prefeito para conversar, viu? Eu não participo do comitê, eu não tenho CONDEMA, como é que eu faço? Se resolve, sentando com a documentação na mesa, que se resolve como vai ser feito. Então, não há aí do governo do Estado nenhum pedido astronômico. São 20 municípios atendidos com 2 ciclos. Foi gasto mais de 50 milhões. Estamos recebendo do governo do Estado para o próximo ciclo 320 milhões. Para a bacia, só 50. Quais serão os municípios priorizados? Aqueles que primeiro conseguirem a documentação. É uma documentação difícil? Não, mas ele precisa sentar e fazer. Aprontei uma parte. Regina, pode me receber hoje? Claro, eu recebo, explico, analiso a documentação, falo o que tem que ser melhorado. Não quero ir aí, quero fazer online. Perfeitamente, estamos aqui para isso. Vamos fazer online. Então, não há essa dificuldade enorme. Senão, municípios como Elias Fausto, Rafar e Capivari não estariam aí. Aí eu só teria Sorocaba, Piracicaba, que são os grandes que eu tenho atendido. Mas eu tenho os pequenos comigo. E são para eles que eu trabalho mais. São para eles que eu faço mais reuniões. Porque a gente quer desassorear todo mundo. E todo mundo tem sido atendido com a mesma atenção. Seja Elias Fausto, seja Sorocaba. Pode vir.
faça a sua parte. A gente está aqui. Regina, você tem, nesses outros municípios, como tem sido essa relação? Ela tem sido um pouco morosa ou ela tem sido um pouco mais... Ou você foi visitar com esse momento que nós estamos passando aqui? Na verdade, eu diria que quando o município se interessa, o andamento é muito bom, porque eles vão fazendo paulatinamente, a gente vai auxiliando e a coisa sai. Eu não tive nenhum município que desistiu, nenhum. Eles podem até virar e falar, não quero o desassoreamento nesse momento, porque vai sujar a minha água, eu estou em período de estiagem, não quero água suja, porque não quero gastar mais de produto químico. Eu quero para mais tarde. O que eu faço? Eu tiro a barragem dele dali e ponho no próximo ciclo. Agradeço. Então, só para pontuar para todos que estão ouvindo, todos que estão assistindo, que aqui todos que estão, de extrema importância a sua fala, a indagação do Arthur, desta comissão, das duas secretarias, da BRK, é de grande importância, porque os dois poderes, eu estou dizendo aqui, né, do nosso município, os dois poderes, né, eles são distintos, mas são harmônicos. Vou dar um exemplo. O plano diretor do município está para passar aqui, talvez na segunda-feira. Se nós inflamarmos juntamente, né, com o executivo, nada acontece. Quem sofre é a população. Por isso que é importante este momento, por isso que essa comissão e o vereador têm um papel fundamental. Por quê? Por exemplo, o plano diretor do município, muda muitas coisas, né? Muda construção, em situação hídrica, e esse projeto que eu estou dizendo segunda-feira, ele precisa passar por aqui. Então, temos que ter harmonia. Harmonia. Por quê? Porque o prefeito vai mandar esse projeto e nós estamos analisando esse projeto. Por isso que tem as comissões, Arthur. Por isso que tem as comissões para passar. Por isso que cada secretaria que aqui vem, nós temos que, né, olhar para o município. Não interessa se um falou um pouco mais, se o outro saiu fora, não interessa. É de extrema importância, porque se houve uma denúncia, é porque nós temos uma represa assoreada. E essa represa assoreada pode causar outras coisas. Eu não sou técnico, né? Como um juiz de direito. O juiz de direito também não entende de tudo, mas é ele que resolve tudo. Então, aqui nós estamos, né, no Poder Legislativo, onde que a gente não entende de muitas coisas, não tem um conhecimento, mas nós temos que buscar o conhecimento e fazer o melhor. O melhor para quem? Para o nosso município. Para o nosso município. Então, é isso que eu estou fazendo a colocação, né? A BRK fez a colocação dela, as secretarias fizeram a colocação, vocês fizeram a colocação, mas nós temos que ser ponderados. Volto a dizer, o plano diretor do município irá vir. Então, nós temos que olhar para esse plano diretor do município, de que forma vai beneficiar a todos. Isso abrange a todas as situações. Então, nós temos que ser coerentes. Nós temos que ter uma conexão, né, dentro daquilo que está no nosso alcance, sem deixar a nossa atribuição de fiscalizar a nossa prerrogativa. E é claro que tem que ter harmonia, senão quem sofre é a população. Então, ninguém aqui tem razão, mas nós temos que buscar todos. Nós buscamos a usina, que hoje não está, e nós estamos buscando para a melhoria. Nós queremos, amanhã, nós não vamos estar mais aqui, talvez não estarei mais aqui no Legislativo, e não estou fazendo parte, né, desse convívio, mas vem a outras gerações. E se nós não fizermos nada, nós vamos ser cobrados de alguma forma. Então, nós temos que fazer. Por isso que nós estamos aqui hoje, de uma forma serena, de uma forma muito séria, né, tratando desse assunto que precisa ser tratado. E isso nós, se for possível, né, a gente ser um pouco mais flexível, seremos ser um pouco mais flexíveis. Se for possível endurecer mais um pouco, iremos endurecer mais um pouco. Porque quem tem que ser atendido é a população. Mais ou menos 300 mil habitantes. Então, vamos em frente e vamos, né, preservar esta água. E isso não sai mais da minha cabeça, que você falou. Tem hora que 80% do município é abastecido, né, com o Ribeirão Pinhal. Então, nós temos que cuidar, sim. Nós temos que cuidar. Se for preciso ser um pouco mais severo, a gente será um pouco mais severo. Pode ter certeza disso. É por isso que nós aqui estamos. Entendeu? Senhor presidente? Eu quero só deixar registrado que essa, salvo engano, é a 5ª reunião, é o 5º encontro nosso aqui da comissão, para falarmos, então, da represa Tabajara.
Então, de fato, nós estamos trabalhando aqui com muita seriedade e tentando encontrar meios para que seja resolvido. Qual a maneira? Hoje, a Regina, a qual já agradeço muito pelas explicações, com certeza aqui nos fez ter uma noção melhor, né, vereadores, sim, do que é complexo, alguns detalhes, mas tem que ser feito e tem que se iniciar, né? Então, a reunião de hoje, acredito eu, que elucidou muito mais todos os presentes, as pessoas que estão nos acompanhando, para que seja, de fato, o início da resolução desse problema grave que impacta toda a cidade de Limeira com relação ao abastecimento de água. Por hora, o que nós podemos deixar, então, aqui registrado com relação a essa reunião é que o DAEE está fazendo, então, fará, ou está no curso dessa cobrança aos proprietários, dessa documentação, desses estudos, para que seja, então, iniciado com a prefeitura o envio do checklist, correto? Na verdade, existem duas vertentes. Se o nosso aqui proprietário colega, né, apresentou uma denúncia ou um pedido de providências, o DAE tem a obrigação de cobrar essas outorgas. Não é a área que eu trabalho, a área de outorgas. Vocês podem verificar com o diretor da bacia como é que está sendo feita essa verificação e para quem recebeu os ofícios ou coisa parecida de solicitação do DAE. Não é comigo. Com relação aos rios vivos, eles têm o checklist pelo site do DAE, eles podem ir até Piracicaba, podem me ligar, fazemos reuniões online para uma melhor explicação dos dados do checklist. Então, eles já podem iniciar essa documentação, independentemente da questão da outorga que será feito com os proprietários. A outorga para o serviço de desassoreamento é feita pelo próprio DAE, porque é maquinário pago por ele. Então, essa outorga do desassoreamento, a outorga que está sendo cobrada dos proprietários é a existência da barragem, é o vertedouro, o descarregador de fundo, a área de drenagem, qual é a composição ali da vazão de cheias, se pode romper a qualquer momento, porque o vertedouro é muito pequeno. Esse estudo que eles têm que fazer e fazer as declarações para o DAE, porque o DAE não vai pedir o projeto, ele vai pedir os resultados do projeto para poder fornecer uma outorga. Então, essa conversa que você tem que ter, ou o proprietário tem que ter com o DAE, é uma coisa. Nós estamos falando dos rios vivos, que vai ser feita internamente essa outorga para a entrada de uma máquina paga pelo DAE, contratada em licitação feita internamente no DAE, para fornecimento à prefeitura. Então, essa documentação tem que ser feita via prefeitura, não pode ser feita via BRK, não pode ser feita via proprietário. O proprietário simplesmente vai dar a anuência para a prefeitura naquele ponto que ele está pedindo para fazer o desassoreamento que ele tem que levantar. Ok. Então, aqui é o comprometimento da Secretaria de Meio Ambiente para iniciar o checklist, né, que são esses documentos, e o diálogo, então, com o DAEE. Sim, a gente se compromete. Tenho só uma dúvida, esse programa é ciclo contínuo? Qualquer momento você pode se inscrever? Sim, em qualquer momento você pode entrar com a documentação. Assim que a documentação estiver redonda, completa, nós lhe damos um termo de adesão, e esse termo de adesão lhe confere o direito a, assim que existir um ciclo com verba própria, você será um dos priorizados, né? Então, você vai começar com a documentação agora, vamos dizer, para obter o licenciamento, para obter essa priorização, estudo de concepção, enfim, tudo. Vamos dizer que até o final do ano você me entregue. Você vai entrar para o ciclo 4. O ciclo 3 está começando agora em agosto. Então, você entraria para o próximo ciclo. Mas você vai ter um termo de adesão que lhe garante a priorização a partir da entrada completa da documentação. Ok, obrigada. Agradeço aqui a todos. E
Quero só pontuar, então, que nós marcaremos uma outra reunião, nós vamos conversar aqui, porque agora entraremos em recesso, mas marcaremos outra reunião para saber, então, o andamento desse diálogo da Secretaria de Meio Ambiente com o DAEE e também o diálogo do DAEE com os proprietários. Depois a gente vai solicitar à senhora Regina, então, o contato do diretor para que a gente, enfim, saiba exatamente com quem conversar sobre os assuntos. Então, nós marcaremos outra reunião, talvez agora em agosto, né, vereador? Acho que até o final Voltando, de agosto. a gente já delibera na Isso, primeira a gente semana. já delibera, e para marcar, então, essa reunião para saber o andamento. E nós faremos isso de forma contínua até que essa adesão seja feita, até que entre no ciclo, até que tudo esteja melhor caminhado. Tem alguém que queira fazer? Só para deixar, né, registrado, gostaria a Cris, né, que vai fazer o release, embora está sendo gravado, mas se colocasse um pouco na íntegra, né, que ficou da secretaria enviar esses documentos no dia de hoje, né, porque daí a gente sabe, né, que no dia de hoje, dia 11 de julho, né, foi expedido através da via comissão, né, do meio ambiente, esses documentos, e no qual, né, o representante da secretaria esteve aqui, né, e se comprometeu de enviar esse documento dentro das medidas do possível. Pode ser, Liege? Sim, sim. A gente vai fazer o levantamento desses documentos e até mesmo do jeito que a Regina falou, ver se a Tabajara a gente vai dar prioridade maior, que a gente tem também outros barramentos aqui, e vamos ver de reunir essa documentação, ver o que a gente consegue para atender. Porque o assunto aqui, né, pode ser outras depois. O assunto aqui é Tabajara. O assunto aqui, a denúncia é da Tabajara. E pode estender por os outros depois. Só que a comissão está investigando a represa Tabajara. Podemos investigar Salto do Lobo, Paraíso, qualquer uma depois. Mas, neste momento, é a Tabajara. Então, a gente tem que... Quando a gente delibera um assunto, a gente não pode sair fora daquela deliberação. É claro que vai atingir as demais. Mas aqui a situação é a Tabajara, entendeu? No caso, então, esse comprometimento que eu gostaria. E só fazendo finalizando aqui, presidente, a importância do trabalho também da Campos Paulo, né, dos assistentes, do proprietário, a sua presença hoje, você viu como é que foi muito importante e será importante, né? A presença também, que tem feito um bom trabalho, é bom deixar isso claro, que a Secretaria de Obras fez um ótimo, excelente trabalho nessa cidade, a Secretaria do Meio Ambiente também fez um bom trabalho nessa cidade, também a BRK com seus esclarecimentos, nós já participamos do CPI, nós já fizemos outras comissões, também tem feito um trabalho bom aqui na nossa cidade. É claro que teve as reclamações e a gente está aqui, né, para fiscalizar. E esta comissão está fazendo um bom trabalho. Essa comissão está fazendo um bom trabalho. Então, todos aqui nós somos úteis para a nossa cidade. Cada departamento aqui é útil. Então, todos fizemos um bom trabalho. Então, nós deixamos, às vezes, um pouco a intriga, um pouco mais calorosa a fala, mas pode ter certeza que nós iremos continuar fazendo esse bom trabalho em conjunto, porque é a cidade que precisa de cada um de nós. Então, quero agradecer a presença mais uma vez, né, de cada um de vocês aqui, e volto a palavra para a senhora presidente. Só para finalizar, realmente reforçar aqui a importância desse tema, né, como já foi dito e reforçamos aqui que a água é um bem comum, então ela precisa ser tratada de maneira muito séria e que não importam as dificuldades, nós temos que ultrapassá-las para resolvê-las, né? Então, acho que já ficou muito claro isso aqui em todas as reuniões. E, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos, tá? O que, com certeza, colaborou para mais essa reunião. E registro novamente aqui que nós faremos a deliberação de outra reunião para fazer o acompanhamento. Enquanto essa comissão estiver aqui até o final do ano, com o nosso comprometimento, nós continuaremos a fiscalizar esse tema. Como o vereador Helder falou, obviamente que aqui o assunto pautado é a Tabajara, mas ela se estende, sim, a outros mananciais, outros ribeirões, e nós estaremos aqui para continuar fiscalizando. Tem alguém que queira ainda fazer uso da palavra? Eu gostaria de pedir que vocês encaminhassem a ata da reunião,
que todos os assuntos deliberados incluem uma outra área do DAE. Para mim, seria bom que eu tivesse uma cópia da ata. Se fosse possível, acho que, como gravaram, deve ser possível fazer um envio da ata da reunião. Ok. Então, o Rodrigo... Se vocês depois puderem me passar, então, o link, eu agradeço. Sim, sim, está público, mas nós faremos aqui o envio para a senhora, sem problema nenhum. Ok. Tá, o e-mail, né? Eu passo, sim, sem problemas. Espero ter atendido aí a solicitação. Agradecemos mais uma vez a todos os presentes e finalizamos, então, essa reunião. O senhor quer falar, senhor Ayrton? Tá certo. Finalizamos, então, aqui o assunto da represa Tabajara.